Depois de sua formação acadêmica na Europa, o artista plástico Bruno Souza retorna a Porto Velho e concede entrevista exclusiva à Rádio Caiari. Nós vamos falar de arte. Hoje o Bom Dia Caiari recebe o artista plástico Bruno Souza, de 28 anos. Ele que nasceu em Goiânia e veio para Porto Velho ainda criança. Sua formação começou na Escola de Arte da então paróquia Santiago, que hoje é Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida. Seja muito bem-vindo novamente à nossa programação, Bruno. Para quem não te conhece, você também pode se considerar filho da terra, né? Filho aqui de Porto Velho, Rondônia, mas que esteve aí alguns anos fora, na França. Bom dia, obrigado. E sim, eu me considero um filho dessa terra, até porque foi aqui que eu cresci e amo esse lugar. Eu comecei na Escola de Arte Teós, lá da então paróquia Santiago. Daí acabei me interessando cada vez mais pela arte. E conquistei uma bolsa de estudos para fazer a Academia de Belas Artes na Itália. Então passei 5 anos na Itália fazendo essa formação e em seguida eu me transferi para a França, onde eu morei por quase 2 anos. Agora estou de volta com vários projetos. Falando de seus projetos, o artista revela sua paixão pela cultura amazônica. Eu sempre gostei muito do valor histórico da nossa terra, que eu me lembro que quando eu estudava, o que eu adorava era quando eu estudava história de Rondônia, da maneira como eles retratavam a história local. Eu sempre achei que falta um pouquinho de explorar esse lado, que artisticamente nós temos poucos monumentos que relatam a história e nós temos uma história tão rica de detalhes, tão importante. E um dos meus sonhos é justamente trabalhar sobre isso. Tinha muito tempo também que eu tinha vontade de voltar justamente para realizar esses projetos que, mesmo durante todo esse período de estadia na Europa, eu sempre fui ligado muito à nossa terra, né? A Amazônia, a história de Porto Velho. Retrata muito a região amazônica. Exato. Porque sempre foi, digamos, o que sempre me inspirou, sempre me deu força para continuar na pintura, foi exatamente isso. Porque eu adoro também retratar os mitos e lendas amazônicos. Eu tenho tantas correntes artísticas quando a gente estuda a história da arte. Então eu acho que tem muita coisa a ser contada, muita coisa a ser retratada no ambiente amazônico. As lendas, os nossos índios. O registro da história da humanidade se faz por meio das expressões artísticas. Não só aqui em Porto Velho, aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma questão muito, muito complicada. Na Europa mesmo eu conheci vários outros artistas e todos têm o mesmo problema, que é justamente na nossa sociedade não tem tanto valor. Muitas vezes as pessoas não dão o valor necessário, o devido valor à arte. É através da arte que nós podemos julgar como era determinada sociedade ou não. Mesmo na história, o homem é considerado homem, homo sapiens, a partir das pinturas rupestres. Então a arte, ela retrata, digamos, o valor humano. Por não encontrar a devida valorização, muitos precisam deixar a arte e se dedicar a outras atividades para subsistir. A questão é complicada porque, justamente por não ter o devido valor, o artista acaba necessitando de viver, de ter um trabalho, de ter... Então, muitas vezes, ele acaba deixando de lado, que é, sobretudo, uma paixão trabalhar com esse tipo de pintura. A gente sabe que investimentos e apoio cultural em arte no Brasil é difícil. E na França também? Na França também, na Itália também. A questão é muito complicada. Sobretudo agora que a Europa inteira está com essa crise que não passa. A primeira coisa a ser cortada é justamente os fundos para a educação e, sobretudo, para a arte. Né? A Itália mesmo tem... As escolas de arte estão fechando as portas uma depois das outras. Na França, a mesma coisa.
Ok, são 9 horas e 15 minutos. Albertino, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E o Bom Dia Caiari de hoje está aqui com a presença do artista plástico Bruno Souza. Ele que nasceu em Goiânia, acabou de chegar da França e está contando aqui um pouquinho da história dele. E quem quiser acompanhar o trabalho do Bruno pode entrar no blog, não é isso, Bruno? Você tem um blog que as pessoas vão ter acesso aí às suas obras, exposições e mostras, não é? Exato. Quem quiser conferir os trabalhos pode acessar o site www.brunosouzabr.comunidades.net. Bruno fala de seus estudos e de suas técnicas. O nosso entrevistado de hoje é o artista plástico Bruno Souza, ele que nasceu em Goiânia, mas veio aqui para Porto Velho ainda criança, e a sua formação começou lá na Escola de Arte da então Paróquia São Tiago. Alguns dos seus quadros me lembram, me chamam a atenção da ideia renascentista. Acho que me transmite essa sensação de que alguns dos seus quadros me transmitem uma inspiração renascentista. Você gosta desse período? Sim, sempre fui muito apaixonado por esse momento, porque foi, digamos, uma reviravolta da humanidade, né? Mudou tanta coisa justamente graças a essa época. A grande referência de grandes nomes, dos grandes mestres, justamente esse período. Então, com a minha formação, experimentei várias técnicas e eu sempre gostei muito desse estilo, só que o meu diferencial é que eu tentava utilizar um estilo um pouco mais clássico e tentar encontrar uma identidade amazônica graças a esse estilo. Pois é, acho que isso é a peculiaridade da sua obra. Eu vejo um pouco os traços do uso excessivo do claro e escuro, mas ao mesmo tempo eu vejo o caboclo, eu vejo o índio, eu vejo a natureza, e tudo isso transmitido de uma maneira que dá aquela sensação, pô, eu já vi esses traços de pintura, mas eu estou vendo alguém próximo de mim. Eu estou vendo uma proximidade ao extremo, porque o ribeirinho está próximo da gente, os animais estão próximos da gente e o caboclo está próximo da gente. Eu acho isso muito expressivo. Transmite essa questão de apropriação. Esses quadros renascentistas, né? Mas voltado para a questão do ribeirinho, da regional. Nas diferenças culturais com a Europa, o artista Bruno pôde acentuar a formação artística aplicada no ensino curricular. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, você chegou da França, lá a cultura é muito diferente. O que você destaca de curioso ou de diferente aqui da nossa cultura? Uma coisa que eu notei bastante por exemplo, já na questão artística, tem um certo nível de conhecimento, né, da população, que eu acho que justamente aqui no Brasil o estudo de artes na escola é realmente muito, muito precário. Eu venho de escola pública e posso afirmar que eu vi simplesmente alguns parágrafos sobre a história. Eu fui para a Europa que eu tinha uma pequena noção do que era realmente a história da arte, e foi lá que eu descobri, para mim foi a descoberta de um universo, porque aqui a educação realmente deixa a desejar. Bruno, eu estava lembrando que quando eu comecei a trabalhar como professor, me colocaram para ser, eu sou formado em História, com especialização em Arqueologia, me colocaram para ser professor de artes. Aí eu, meu pai, eu não quero passar para esses meninos desenho, porque eu desenho muito ruim. Isso, porque a gente fazia só desenho na escola. Exatamente, essa questão de colocar só desenho. Poxa, eu não quero trabalhar. Com o EJA, que eu trabalhei em particular, com a educação de jovens e adultos, eu não vou fazer ninguém desenhar no EJA, não. Qual é o modelo de aula que eu vou planejar para eles? Já sei. Vou trabalhar a história da arte para eles terem, pelo menos, porque eu tenho que reconhecer que uma grande parte deles não vão conhecer a Europa, não vão conhecer as grandes manifestações existentes no mundo. Então, vou preparar minhas aulas em slides, mostrando as principais manifestações desde a pré-história até a idade contemporânea para eles. Simplesmente foi um jeito diferente. Lógico, tem alguns que se interessam, outros não, isso é natural de todo aluno, mas é uma ideia de tentar proporcionar esse conhecimento, porque muitos só apenas
conhece Mona Lisa e olhe lá. Exato, isso aí. Porque acho que é importante proporcionar ao aluno mais conhecimento técnico, mais conhecimento de pinturas e de desenhos, gravuras existentes, não só apenas de Leonardo da Vinci, mas de vários pintores até anônimos que são em boa e maior parte. Bruno relembra como tudo começou. E com essa colocação do professor Rony, agora eu pergunto para você, Bruno, como que começou o seu interesse pela arte? Sabendo que a gente tem uma lacuna aí na educação na hora de falar de arte. Meu interesse pela arte, bom, já começou desde de criança, né? Eu sempre via meu pai que desenhava e graças a isso eu comecei a me interessar também pelo desenho. E sempre gostei de fazer esculturas e devagarzinho eu fui me interessando. Até que eu comecei a fazer justamente o curso de pintura na Escola de Artes. E depois, apenas terminou esse curso, eu continuei por conta própria trabalhando em casa. Também fiz curso de pintura lá na Casa de Cultura com o Zogby. Continuei sempre procurando me especializar um pouquinho mais. Mesmo com o idioma, Bruno relata que não teve dificuldades em sua adaptação. E no caso de idioma, como é que você se adaptou ao idioma? A gente vê que você chegou lá, se adaptou rápido ou teve aí um período longo para se adaptar? Não, me adaptei rápido porque eu também sempre fui muito curioso. Então, quando eu soube da possibilidade de ir para a Itália, eu comecei a estudar a gramática. Quando eu soube também da possibilidade de ir para a França, eu comecei a estudar também. Então, sempre fui um sujeito que se adapta bastante. Isso é bom, isso é importante. Acho que um ser humano que se adapta ao meio com essa facilidade, acho que ele tem sempre portas abertas. Por isso que eu... Já na natureza, não é o animal maior e mais forte que sobrevive, é aquele que se adapta. Exatamente. Eu desejo a você toda sorte, toda saúde. Acho que é importante também. Muitos artistas, acho que você já conheceu a história de alguns, perderam a saúde por conta do amor que teve às artes. Exato. Então, eu desejo... contagiante. Muito obrigado. Desejo muita saúde, muita paz. Mas eu tenho a última pergunta. Sim. Qual que é o seu projeto daqui para frente? O meu projeto daqui para frente é trabalhar aqui em Porto Velho, justamente tentar realizar essa tipologia de trabalho, de obras, monumentos, algo voltado para o público em geral, para todos, para a população, porque também eu acredito que em uma cidade que valoriza a arte, que ela enriquece a população, porque a população às vezes não parece, mas todo mundo necessita também do valor artístico.